Aleluia. Permitam-me substituí-lo por alguns dias. Glória a Deus. Amados, Mateus 16 e 24. Mateus 16 e 24. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos ler de novo? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu queria meditar essa manhã, eu queria refletir com vocês sobre seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Jesus está dando essas palavras num dos momentos mais importantes do seu discipulado aos apóstolos. Foi nesse momento que Pedro tentou tirar Jesus da cruz e Jesus confrontou Pedro. Foi nesse mesmo capítulo que Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem vós que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Foi a grande confissão de Pedro. A confissão de Pedro foi rocha para a construção da igreja de Jesus. A declaração de Pedro foi a doutrina basilar da igreja de Cristo. Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. A rocha não era Pedro, a rocha era a doutrina, a confissão de Pedro, que apontava para Jesus como Cristo, filho do Deus vivo. Foi no meio de todas essas experiências de revelação, de confronto, de discipulado intenso, que Jesus chegou para os discípulos e disse: se alguém quer vir após mim, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus é um grande propósito da vida de um crente. Seguir a Jesus é a grande razão da nossa fé. Seguir a Jesus é a essência do cristianismo, porque a essência do cristianismo é a essência da nossa fé. Não é, irmãos, frequentar uma igreja, não é cumprir ritos e mandamentos e ordenanças de uma igreja. Seguir a Jesus é, acima de tudo, cristianismo, fé, acima de tudo, seguir a Jesus. Mas esse seguir a Jesus tem suas implicações. Esse seguir a Jesus tem significados importantíssimos. E Jesus disse: é preciso negar a si mesmo. Eu só estou seguindo a Jesus se eu não priorizo a minha vontade, se eu não coloco a mim mesmo como prioridade no reino de Deus. Eu preciso negar a mim mesmo, negar as minhas vontades, as minhas tentações, os meus pecados, negar a minha cabeça dura, negar quer dizer renunciar, abrir mão, Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, A Cláudia Souza diz: sacrificar-se a si mesmo. Exatamente. Quantas vontades nossas precisamos abrir mão para agradar a Deus? Quantas decisões precisamos deixar de lado, precisamos renunciar, nos despojar para poder agradar a Deus, Quantas coisas, palavras vêm na mente, na boca, para a gente dizer, para a gente brigar, para a gente insultar, impropérios, palavrões, e aí você diz: não, eu sigo a Jesus, eu não posso estar dessa maneira, não é verdade? Então, meus amados, ele ainda diz assim: além de renunciar, tome a sua cruz. Tomar a cruz é se identificar com Jesus no sofrimento. Seja bem-vindo, Deija Costa, a paz do Senhor. Olha, irmão, tomar a cruz
é se identificar com Jesus no sofrimento do Evangelho. Tomar a cruz é sofrer por causa da pregação do Evangelho, é sofrer por causa da sua fé, é sofrer por causa da salvação, é sofrer porque você está lendo a Bíblia, porque você está buscando a Deus. Carregar a cruz é se identificar com Jesus nos sofrimentos da salvação. O apóstolo escreveu que os sofrimentos de Cristo se completam na nossa própria vida. Quando somos rejeitados por sermos crentes, quando somos caluniados porque nós queremos fazer a coisa direita, queremos ser santo, quando nós somos perseguidos por causa de que pregamos o Evangelho de Jesus. E pregar o Evangelho de Jesus, queira ou não queira, você vai acabar denunciando o pecado das pessoas. Quando você diz Deus te ama, a pessoa entende que tem que deixar o mundo, deixar o pecado, né? Precisa se libertar das coisas pecaminosas para agradar a Deus. E carregar a cruz é se identificar com Jesus e dizer: Senhor, eu aceito sofrer, é por causa da tua palavra, é por causa do Evangelho, é por causa da salvação, é porque eu sou crente que eu estou levando esses nomes, essas perseguições, é porque eu amo o Senhor, é porque eu sou fiel, então eu aceito, eu suporto, eu continuo sendo crente, eu não abro mão disso. Isso é carregar a cruz. E ninguém segue a Jesus sem primeiro renunciar e depois tomar a sua cruz, porque só depois de renunciar, só depois de tomar a cruz é que Jesus diz: siga-me. Ele está dizendo: seguir-me é negar a si mesmo. Pai, seja feita a tua vontade e não a minha, não é? É aceitar o sofrimento, as marcas do Senhor Jesus, como disse Paulo: desde já ninguém me moleste, porque eu trago em mim as marcas do Senhor Jesus. E no grego a palavra marcas quer dizer marcas causadas pelo sofrimento, cicatrizes, marcas de sofrimento, sabe? Expressões de um tempo em que você buscava a Deus e as pessoas lhe perseguiam. É o joelho calejado, é as mãos marcadas, o rosto traçado, sulcado pelas lágrimas e o sofrimento que você não abriu mão, porque era a sua cruz. Era a sua cruz. Cruz não é sofrimento por pecado. Cruz não é sofrimento que você provocou. Não, cruz é aquele sofrimento que vem porque você se identifica e segue a Cristo Jesus. Cruz é isso. Cruz é o sofrimento que você sofre porque segue ao Senhor Jesus. Agora veja bem, meus amados, seguir a Jesus, havia uma multidão que seguia a Jesus, lembra? A Bíblia, os evangelhos falam de uma multidão de 15 mil, 20 mil pessoas, porque na multiplicação dos pães, ele alimentou a 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. A Paula Cavalcante está falando, seria provação? Sim, a provação faz parte, né, da cruz de Cristo, porque quando você é provado e não murmura, não reclama, não xinga, não amaldiçoa, não pragueja, não se entrega ao desespero, mesmo na provação, você está colocando a cruz sobre os ombros, colocando a cruz sobre os seus ombros, né? Então, em nome de Jesus, escute aqui, havia uma multidão seguindo a Jesus. Em João capítulo 6, ele diz que muitos seguiam pelo pão que perece. Muitos seguiam a Jesus para se alimentar do pão que ele multiplicava, se alimentar, né, da água ou do vinho que ele transformou. Seguia a Jesus apenas por interesses temporários. Muita gente seguia a Jesus
mas não era para ouvir a palavra, não era para ter a vida transformada. Queria uma bênção imediata, queria uma cura, queria alguma coisa. Tudo isso é temporário. O eterno é a salvação. A bênção eterna é a redenção em Cristo Jesus. Não é verdade? Maravilha o Rafael Almeida citando 2 Timóteo 2:3, sofre as aflições como bom soldado de Cristo, né? E Lucas 14:33, citado pelo Luiz Eduardo, olha aí, qualquer de vós que não renuncia e toma a sua cruz, não é meu discípulo. Então, quanta gente seguia Jesus por um milagre, por uma bênção, por uma vitória, mas nós temos que seguir a Jesus por Ele, né? Nós temos que seguir a Jesus pela sua palavra, temos que seguir a Jesus pela sua graça, pelo seu amor, pela sua salvação. Infelizmente, até os dias de hoje, há muita gente que segue a Jesus por vários interesses, mas não segue a Jesus por Jesus, pela sua palavra, pela sua salvação, pela sua graça. E no meio daquelas pessoas, os discípulos, Jesus confrontava os discípulos para ensiná-los, porque Tomé seguia Jesus cheio de dúvidas, cheio de questionamentos. Era um homem extremamente calculista, racional, mas ele aprendeu. Quando Jesus voltava para Jerusalém, Tomé disse: vamos com ele para morrer com ele. Tomé estava disposto a morrer por Jesus e morreu, segundo a tradição, numa cruz em forma de X. Por isso que ela é chamada a cruz de São Tomé, né? Ele morreu, ele deu a vida por Jesus. Mas mesmo os discípulos, irmãos, eles seguiam a Jesus com deficiências, seguiam a Jesus com atitudes erradas e que precisavam ser tratadas. Eu quero citar aqui 2 discípulos, 2 maneiras de seguir a Jesus. O primeiro discípulo é Pedro. Como era que Pedro seguia Jesus? Lucas 22, versículo 54. Lucas 22, versículo 54, denuncia, descreve a forma como Pedro estava seguindo a Jesus na noite em que Jesus foi julgado. Olha como diz a Bíblia: então, prendendo a Jesus, o levaram e o puseram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E Pedro seguia Jesus de longe. Na noite que Jesus foi preso, na noite que Jesus foi levado para o julgamento, Pedro deu distância. Pedro se afastou. Pedro passou a seguir Jesus de longe. E aqui eu quero dizer, irmãos, quanta gente segue a Jesus de perto apenas na hora do milagre, na hora da multiplicação, na hora da festa, na hora do louvor, na hora do congresso, na hora da bênção. Todo mundo quer chegar perto. Mas na hora da perseguição, na hora da prova, na hora do juízo, na hora do julgamento, quando Cristo é achincalhado, quando Cristo é caluniado, quando o Evangelho é rejeitado, você dá distância. Opa, não me comprometam. Opa, deixa eu ver o que está acontecendo. Pedro passou a seguir Jesus de longe, observando de longe o que estava acontecendo. E por causa disso, por ele ter dado distância, por ele não ter decidido no coração seguir Jesus de perto, a Bíblia diz que foi exatamente nesse capítulo 22 que uma criada, uma empregada lá do sacerdote, olhou para Pedro e disse: esse também estava com ele. Versículos 56 e 57 de Lucas 22. A empregada disse: ele estava com ele.
Esse aqui, Pedro, estava com Jesus. E Pedro negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. Um pouco depois, outro homem viu Pedro e disse: tu és também deles. E Pedro disse: não, não sou. Não sou discípulo dele, não sou seguidor dele. O verso 59 diz: passada quase uma hora, ele lá, se esquentando na fogueira dos ímpios, sentado na roda dos escarnecedores, outra pessoa chegou e disse: este verdadeiramente estava com ele, pois é galileu. E Pedro disse: não sei o que dizes. Há um outro evangelho que diz que Pedro praguejou, chamou praga sobre ele e negou Jesus. Negou Jesus. O que isso quer nos ensinar, irmãos? Que quem segue a Jesus de longe, quem segue a Jesus com reservas, quem segue a Jesus à distância, irá negar quando for confrontado, quando for provado. Ele irá negar a Jesus, não vai assumir publicamente, não vai assumir decididamente a sua relação, o seu relacionamento, o seu compromisso, a sua aliança com Deus. Quem segue a Jesus de longe está disposto a negá-lo, a deixá-lo, a traí-lo e abandonar a fé. É a maneira incorreta de seguir Jesus. Pedro estava seguindo Jesus de longe, tímido, covarde, amedrontado com as situações, e se afastou, não mergulhava na oração, não mergulhava na palavra, não se comprometia com a obra de Deus, não se comprometia em conhecer mais a Jesus e ter uma vida transformada pelo Senhor. E quem assim o faz, na hora da prova, na hora do confronto, vai negar a Jesus, vai abrir mão do seu relacionamento com o Senhor, né? Quem segue a Jesus de longe facilmente troca Jesus pelo carnaval, facilmente troca Jesus pelos prazeres do mundo. Quem segue a Jesus de longe coloca os seus interesses à frente dos interesses do reino de Deus. Quem segue a Jesus de longe, sem se comprometer, sem sofrer a influência de Jesus na sua própria vida, vai acabar por negar a Jesus nas situações mais simples da vida. A salvação de Pedro foi que Jesus já tinha dito para Pedro: hoje mesmo, antes que o galo cante pela terceira, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Jesus já tinha advertido Pedro. Por isso que o pecado de Pedro foi tão grave, porque ele foi advertido antes. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, você é indesculpável, porque você está sendo advertido todos os dias aqui na Pão da Vida. Não negue a Jesus, não se afaste de Jesus, ainda que doa, ainda que sofras, ainda que não entendas, ainda que não compreendas o que está acontecendo. Diga como Abacuque: todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Eu não deixarei Jesus. Pedro estava advertido, mas mesmo advertido, ele seguiu Jesus de longe e negou Jesus 3 vezes. Quando ele negou Jesus a 3ª vez, o galo cantou. O galo cantou. Quando Pedro ouviu o galo cantar, ele lembrou-se das palavras de Jesus que dizia: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Ele se desatou a chorar.
Saiu dali e foi chorar imensamente, amargamente, pedindo a misericórdia de Deus por ter negado aquele que nunca lhe negou, por ter negado aquele que nunca o abandonou. Pedro lembrou como Jesus segurou na sua mão e o trouxe de volta para o barco quando afundava no mar da Galileia. Pedro lembrou quantas vezes Jesus disse: Pedro, vamos subir ao monte para orar. Pedro lembrou como Jesus acabara de dizer para ele: Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pedro lembrou como Jesus tinha acabado de exortar ele: Satanás está te usando, Pedro, arreda para trás de mim, Satanás. Fica aqui, Pedro. O galo cantou e quebrou o coração de Pedro, e aleluia. Aqui eu quero dizer: não precise de um trovão, não precise de um terremoto, não precise de um eclipse, não precise de uma catástrofe, não precise de um tsunami, não precise de uma lua de sangue, de um sol escurecido. Que o cantar do galo te baste para te fazer arrepender, para te fazer lembrar as palavras do Senhor. Ah, Senhor, que eu não precise do maior dos profetas, que eu não precise do maior dos sacerdotes, que uma formiga me lembre da tua fidelidade, que a chuva ao cair me lembre da tua graça, porque ela cai sobre o justo e o injusto, que a luz do sol entrando pelas frestas da janela me diga: bom dia, Deus te abençoa com mais um dia, e eu possa te glorificar, Senhor. Pedro não precisou de um terremoto para acordar, Pedro não precisou de um tsunami, de uma catástrofe, bastou o galo cantar, e aquilo destruiu a insensibilidade, aquilo arrependeu a Pedro. Esse é o grande segredo do crente que segue a Jesus. Ainda que por causa da sua fraqueza, dos seus medos, ele siga Jesus de longe, se afaste, o galo o fará chegar perto, o galo o lembrará. Queridos, que eu não seja para ti um grande profeta essa manhã, que eu não seja um grande pregador, que eu não seja um grande pastor, me deixe ser um galo, cantando ao seu coração, à sua consciência e à sua alma. Que a minha voz hoje seja o cantar do galo no meio da tua incerteza, da tua dúvida, do teu medo, e te faça lembrar quantas vezes o Senhor te advertiu: no mundo tereis aflição, no mundo sereis atribulado, mas tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Aleluia, aleluia, tenha bom ânimo. Hoje o Espírito Santo está dizendo para alguém aí, para centenas de pessoas, o Espírito Santo está dizendo: ei, por que você vai desistir? Por que você está querendo voltar atrás? Por que você está querendo desistir? Aleluia, está lá na mesa. Por que você vai desistir? Ouça o que o Espírito Santo está lhe dizendo. Jesus nunca desistiu de você. Ele passou com você as lutas, Ele passou com você as tribulações. Ele está aí com você nessa hora difícil. Ele ouviu, Marilu, você entrar na live e dizer: estou sofrendo,
Ele ouviu você, Solange Soares, quando pensou em deixar a cruz. Francilene Maria, Irene de Fátima, Alda Costa Reis. Ele ouviu a minha voz. Quando hoje pela manhã eu disse: Senhor, às vezes é tão difícil, Senhor. Ontem, sentado na poltrona lá de casa, eu estava ouvindo um louvor e eu senti Jesus chegar perto de mim e eu disse: Senhor, foi tão difícil chegar aqui, Senhor. Foi tão difícil chegar até aqui, Senhor. A alma sangrando, os pés feridos. Mas hoje eu vejo a Tua misericórdia, a Tua bondade, a Tua graça. O segredo é não parar. O segredo é não desistir. É difícil, irmãos. A vida em si, ela é difícil. Ninguém pense que a vida é fácil. Nada na vida nos chega, nenhum sucesso é construído do nada. Nenhuma vitória é construída, irmãos, da inércia, dos braços cruzados. Não é. Toda vitória vem de uma luta. Todo sucesso vem de treinamento, de preparo, de lágrimas. Há um hino de um cantor muito conhecido aqui no Brasil, que também se chama Marcos Antônio. É um hino, se não me engano, é Vendavais, que tem uma estrofe que diz: deixei marcas sobre as pedras e enxerguei na escuridão. Eu parei para meditar na letra desse hino. Enxerguei na escuridão. Você sabe que para enxergar na escuridão, você tem que estar tempo suficiente na escuridão para os seus olhos se acostumarem. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Quando Pedro ouviu o galo cantar, ele lembrou da generosidade, da fidelidade, da presença. Ele lembrou do amor de Jesus. Ele lembrou da bondade de Jesus com cada pessoa. Pedro viu Jesus ser generoso com a Maria Samaritana. Pedro viu Jesus ser paciente com Nicodemos. Pedro viu Jesus ser bondoso com Zaqueu. Pedro viu Jesus ser misericordioso com Bartimeu. Pedro viu Jesus tocar o leproso. Pedro viu Jesus ser paciente com a mulher do fluxo de sangue. Que um galo cante a cada manhã da nossa vida. Que a trombeta de Deus seja esse galo cantando a cada manhã e dizendo: não me negue, não se afaste. O que eu fiz para você me negar? Eu vejo tanta gente, irmão, dizendo: eu vou sair da igreja, eu não vou mais ser crente, por causa de um irmão, por causa de uma irmã, por causa de um pastor, por causa de... O que Jesus fez para você dizer: vou largar tudo, vou abandonar tudo,
Eu não conheço Jesus, eu não ando com Ele, eu não sei quem é Ele. O galo canta e Pedro lembra. Sabe? Quando ele sai correndo para chorar, é quando ele mais se aproxima de Deus, é quando ele mais se aproxima de Jesus, é quando ele sai correndo e chorando. Ele corre, vai chorar amargamente. Diz a tradição religiosa que Pedro chorava toda vez que ouvia um galo cantar, tremia, ardia o coração. Como eu pude fazer isso? Como eu pude negar o meu mestre? Foi por isso, irmão. Foi por isso que ao ressuscitar, Jesus se aproximou de Pedro. João capítulo 21. João se aproximou de Pedro e disse: tu me amas, Pedro? Pedro disse: eu te amo, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Confirma teus irmãos. A segunda vez Jesus chega para ele, João capítulo 21. Tu me amas, Pedro? Eu amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. A terceira vez, Pedro negou quantas vezes? Quantas vezes Jesus perguntou: tu me amas? Aleluia, aleluia. Aleluia. A terceira vez Jesus se aproxima e pergunta: Pedro, tu me amas? O original grego do Novo Testamento diz que Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Ele tremeu, ele lembrou do galo 3 vezes: Senhor, tu me amas? Jesus estava dizendo: Pedro, eu estou cancelando toda a negação, eu estou cancelando todo o pecado, eu estou afirmando o teu amor, a tua fé em mim, porque eu não desisto de você, Pedro, e você não vai desistir de mim. Os que seguem de longe, Jesus vai trazer para perto. Jesus vai trazer para perto. Queridos, eu queria falar de um outro. Aliás, o apóstolo Pedro, ele escreveu em 1 Pedro 2:21, o apóstolo Pedro, anos depois da ressurreição, Pedro escreve e diz assim, ó: meu Deus, porque para isso somos chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo, para que sigamos as suas pisadas. Olha o que Pedro agora está dizendo, irmão. Vamos seguir as suas pisadas, vamos botar os pés onde Jesus pisou, vamos seguir de perto, vamos andar de perto, né? Vamos andar de perto. E foi por isso que ele selou o seu ministério com a sua própria vida. Em João capítulo 18, Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus naquela noite do julgamento. E este discípulo que andava com Pedro era conhecido do sumo sacerdote,
e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Pedro ficou lá fora, né, do átrio, do alpendre, e esse discípulo, que não diz o nome, mas a gente sabe que era João, o autor do evangelho, entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Ele foi buscar Pedro e botou Pedro para dentro. Entendeu, irmãos? E esse discípulo era João. João é o discípulo, João, discípulo do Senhor. João capítulo 18, versículo 5 em diante. Versículo 15. João 18 e 15. João 18 e 15. João seguia Jesus de perto, irmão. Jesus foi manietado, algemado e levado para a casa do sacerdote Caifás. João ia atrás. Jesus entrou no lugar do julgamento. João era conhecido do sacerdote, entrou também. A multidão ali cercando Jesus, julgando Jesus, e João dentro da sala do julgamento. Levaram para Pilatos, João foi atrás. Tornaram a Herodes, João estava ali. Crucificaram a Jesus, o único discípulo que estava ao pé da cruz era João. Seguir Jesus de perto quer dizer: Senhor, eu não te deixarei, eu não me afastarei, eu não me distanciarei por nenhuma das circunstâncias. Por alguma razão você pode até estar sem igreja na sua cidade, mas você está orando, você está buscando Jesus, você está chorando e pedindo: Senhor, me ajuda. Eu estou me fortalecendo na Pão da Vida. Pão da Vida é a minha igreja. Eu estou buscando ao Senhor, e é por isso que você está aqui, porque você quer seguir Jesus de perto. E aqui na Pão da Vida, na palavra de Deus que pregamos, você não vai se distanciar. Você não vai trocar Jesus por nada. Por nada. Quando Jesus, eu gosto dessa passagem, eu gosto de imaginar essa passagem de Jesus sendo julgado, e um discípulo estava lá. Escute. Jesus está algemado, já tinha sido esbofeteado, lugares do rosto inchado. Eu imagino, irmãos, que Jesus olhou no meio das centenas de pessoas, fariseus, saduceus, uma turba agitada. Ele olhou no meio daquelas pessoas procurando um discípulo. Cadê meus discípulos? E por cima do ombro de um soldado romano, ele vê o rosto de João. E isso deu força a Jesus. Nas horas das lutas, nas horas do sofrimento, das tribulações, a gente quer ver um rosto amigo. A gente quer apenas uma palavra: como você está? Estamos orando por você. Glória a Deus. Jesus é levado para a cruz, recolocado na cruz, levantado entre os céus e a terra. Dor inimaginável, seu sangue corre pelo corpo. Ah, Deus. Ele olha para o pé da cruz, ele vê as lágrimas de sua mãe, santa, fiel, sofreu tanto na gravidez, as perseguições, foge para o Egito, volta para Nazaré, de jumento. E agora ela sofre a morte do filho.
Ele procura Pedro, Tomé, Tiago, Bartolomeu. Ele procura os 12. Só tem um que não deixou, em momento algum deixou Jesus. Estava nos milagres, estava nos prodígios, estava nas grandes pregações, dos grandes congressos, mas estava no jardim, estava na hora que ele estava sendo açoitado, estava na hora que ele estava sendo julgado, e enquanto ele morria, ele estava lá. Ele estava lá. E é por isso que Jesus diz: filho, aí está tua mãe. Mãe, aí está teu filho. E entrega Maria para ser cuidada por João. José já havia morrido. E João passa a ser o cuidador de Maria. Porque se formos discípulos de amor, se seguirmos a Jesus de perto, Ele vai nos entregar o que Ele tem de melhor nessa terra. Se seguirmos a Jesus de perto, Ele vai nos confiar a guarda do que Ele tem de mais precioso aqui na terra. E tem mais. A hora que Ele quiser revelar o futuro, as últimas coisas, Deus quer abrir os céus e mostrar o fim de todas as coisas. Ele escolhe João. João, o que tu vê, escreve, porque tu foste fiel. Tu foste fiel a mim. Quando chorava, quando dormia no jardim cansado, tu estava lá. João, eu vou te dar Apocalipse, porque na Santa Ceia tu tinha lugar reservado ao meu lado, deitava a cabeça no meu peito para ouvir o meu coração. Seguir a Jesus de perto é ter uma aliança firme com Ele. Aliança que não precisa estar sendo renovada, porque Ele é o meu renovo. A aliança é eterna. A aliança não é quebrada, porque o lado que sustenta esta aliança é imutável. A força que sustenta a nossa aliança não é a minha, é a dele. E eu posso descansar, encostar minha cabeça no peito de Jesus e saber que Ele me ama, que Jesus me ama. Vamos orar? Vamos orar. Meu Deus, vamos orar. Aleluia. Meu Deus, Tu és fiel, Jesus. Tu és maravilhoso, meu Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O fardo está pesado, a estrada é longa, eu tô cansado. A cruz que eu carrego maltrata demais. Meu Deus. Espinhos ferem os meus pés, às vezes penso até em desistir. Às vezes a gente pensa em desistir. O vento sopra, barco treme, medo da escuridão consome as minhas esperanças de vencer a luta. Mas a palavra do Senhor
garantem que eu sou mais que vencedor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu creio nessa profecia tão pura, forte, verdadeira. Irmãos, não desanimem. Senhor, traz-nos para perto de Ti, Senhor. Traz-nos para perto de Ti, Senhor. Onde a gente possa ouvir o pulsar do Teu coração, possa sentir, meu Deus, todo o Teu amor para conosco. Se de alguma maneira a gente quiser se afastar de Ti, se de alguma maneira, Senhor, nós nos distanciarmos, Deus, faz o galo cantar, mas traz-nos de volta para perto de Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, tira os medos do nosso coração, o medo de se envolver, o medo de se comprometer, o medo de se aproximar de Ti, Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, abençoa os Teus filhos com cura, com milagre, com alegria, surpresas, mas acima de tudo, com a Tua presença, Senhor, com a Tua comunhão e a Tua aliança. Por amor do nome de Jesus, eu quero estar no monte da transfiguração, eu quero estar na multiplicação dos pães, eu quero estar na pescaria milagrosa, mas deixa-me estar ao pé da Tua cruz, deixa-me entrar no Teu sepulcro e enxergar que Tu ressuscitaste, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Minha bênção, receba a unção do Senhor sobre a tua vida, mas Ele fará de minha vitória. Ó Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Nada aqui nesse mundo se pode comparar, nem a mais potente das máquinas pelo homem inventada, nenhum supersônico no espaço a planar sem aterrissar. Nada igual ao grande dia em que Cristo virá. Nem constelações, estrelas, a lua ou o sol a brilhar. Oh, glória a Deus! A terra, os céus e os mares não hão de se comparar. Nada já visto ou imaginado nos tempos presente ou passado. Nada igual ao grande dia em que Cristo voltar. Quão glorioso será, quão glorioso voltar. Ele virá sua igreja buscar, para com Ele na glória reinar. Nem o esforço humano pode avaliar, nem a matemática ou a física poderão calcular. Eita Deus! Nem o mais majestoso dos sonhos terá como sondar. Nada igual ao grande dia em que Cristo voltar. Nem o mais profundo do abismo onde ninguém pisará. O mais alto dos montes que não se pode escalar. Nem a mais longa viagem ao espaço sideral.
nada igual ao grande dia em que Cristo voltar. Quão glorioso será quando Cristo voltar. Oh, aleluia! Ele virá sua igreja para com ele na glória reinar. Quão glorioso! Quão glorioso será esse dia em que os céus se abrirão e a igreja subirá ao encontro do Senhor. Quão glorioso! Quão glorioso será! Naquele dia a promessa o Senhor cumprirá. Nem lágrimas, dores ou morte É Ele, Edivaldo. o fiel sofrerá. É Ele, Edivaldo. Na glória com os anjos para sempre iremos cantar. Oh, meu Deus! Nada igual ao grande dia Em que Cristo voltar. Você pode cantar? Quão glorioso será! Quão glorioso quando Jesus voltar! Ele virá sua igreja buscar para com ele Na glória reinar. Quão glorioso será quando Cristo voltar. Maranata, hora vem, Ele Senhor. virá sua igreja buscar para com ele Na glória eterna reinar.